Há alguns anos tem se tornado lugar comum entre conservadores do mundo inteiro afirmar que o nazismo é de esquerda. Logo após o final da Segunda Guerra Mundial, o senso comum acadêmico classificava o nazismo como sendo de extrema direita. Entretanto, com o passar dos anos, foram surgindo os revisionistas, em sua maioria fora do meio acadêmico. Tenho tentado compreender exatamente quando e de onde surgiram esses revisionismos. A minha hipótese, por enquanto, é de que esse movimento surge entre os conservadores americanos, mas não sei precisar exatamente quando. No Brasil, nos últimos 10 anos, a tendência a se alinhar com esse movimento revisionista tem se intensificado entre os nossos conservadores também. Seus maiores porta-vozes são Leandro Narlock, colunista da revista Veja e autor do Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, e Olavo de Carvalho. Tenho pesquisado e lido sobre o tema, principalmente em inglês, e tenho tentado conhecer um pouco mais da história do nazismo e do Partido Nazista Alemão. Alguns conservadores não somente afirmam que o nazismo era de esquerda, mas afirmam também que Hitler era marxista, por exemplo. Por outro lado, ainda no mundo todo, a maior parte dos acadêmicos da área continuam a afirmar que o nazismo é de extrema direita. Ernest Nolte é um dos maiores historiadores do fascismo no mundo. Ele é conservador e defende em sua obra O Fascismo em Sua Época, de 1963, ele defende que o fascismo, seja ele o francês, o italiano ou até mesmo o nazismo, ele defende que o fascismo foi um grande antimovimento. Era antiliberal, anticomunista, anticapitalista e antiburguês. O fascismo, na verdade, é uma rejeição à modernidade, é uma rejeição aos valores da modernidade, é uma rejeição a tudo o que o mundo moderno tem para oferecer. Norberto Bobbio ressalta que existe caracteristicamente o que podemos chamar de direita e esquerda, porém ele faz algumas ressalvas em relação aos extremistas. Na concepção de Bobbio, a distinção entre direita e esquerda é uma coisa e a distinção entre extremistas e moderados é outra. Segundo ele, a distinção entre esquerda e direita é mais clara, é mais característica entre os moderados. E nos extremos essa distinção fica até um pouco embolada, pois o que há de comum entre os extremos é o pendor autoritário, pendor ao autoritarismo. Então eu vou ler aqui para vocês na tela um trecho da obra Direita e Esquerda de Norberto Bobbio, tá? Na página 52. Estou colocando também um link para vocês terem acesso e poderem, de fato, lerem junto aí, ok? Vamos lá. Numa primeira aproximação, vê-se que a díade extremismo-moderantismo tem bem pouco a ver com a natureza das ideias professadas, mas diz respeito à sua radicalização e, consequentemente, às diversas estratégias empregadas para fazê-las valer na prática. Explique-se assim por que revolucionários de esquerda e contra-revolucionários de direita podem ter certos autores em comum. Não os têm como de direita ou de esquerda, mas como extremistas, respectivamente, de direita e de esquerda, que exatamente por assim serem se distinguem dos moderados de direita e de esquerda. Se é verdade que o critério que subjaz à distinção entre direita e esquerda é diverso do critério que subjaz à distinção entre extremistas e moderados, isso comporta que ideologias opostas podem encontrar pontos de convergência e de acordo em suas alas extremas, embora permaneçam distintas com respeito aos programas e aos fins úteis dos quais depende sua colocação em uma ou em outra parte da díade. Ou seja, extremistas são fanáticos que não estão nem um pouco preocupados em compreender como as coisas são. Eles simplesmente pretendem fazer valer suas crenças e vão utilizar de tudo o que puderem para isso. Extremistas são pragmáticos, mas eles não são pragmáticos em relação à compreensão da realidade. São pragmáticos para colocar em prática as suas próprias visões de mundo, mesmo que elas estejam em completa contradição para com os fatos. Ou seja, os extremos se tocam. Em uma visão moderada, os extremismos não seriam opostos, mas, sob muitos aspectos, seriam, na verdade, análogos. Norberto Bobbio, nessa obra, cita Ernest Nolte, e para Ernest Nolte, o bolchevismo e o fascismo estariam ligados por um fio duplo, no qual o fascismo seria uma inversão do bolchevismo. Vou citar novamente Norberto Bobbio, páginas 56 e 57. Também, com respeito à moral e à doutrina da virtude, os extremistas das margens opostas se encontram e, ao se encontrarem, conseguem achar seus bons motivos para se contraporem aos modernos. 2 pontos. As virtudes guerreiras, heróicas, da coragem e da ousadia contra as virtudes consideradas pejorativamente mercantis, da prudência, da tolerância, da razão calculadora, da paciente busca da mediação, necessárias nas relações de mercado e naquele mais amplo mercado de opiniões, de ideias, de interesses em conflito, que constitui a essência da democracia, na qual é indispensável a prática do compromisso. Não é por acaso que tanto os extremistas de esquerda quanto os de direita mantêm sob suspeita a democracia, inclusive do ponto de vista das virtudes que ela alimenta e das quais necessita para sobreviver.
Fecha aspas. Mas continuemos com Norberto Bobbio, porém agora na página 58, um outro trecho bem interessante. A contraposição do guerreiro ao comerciante comporta inevitavelmente a justificação, se não a exaltação da violência. A violência resolutiva, purificadora, a parteira da história para a esquerda revolucionária. Ou aí a única higiene do mundo para a direita reacionária. No livro Minha Luta, Hitler bate o tempo todo, tanto na direita quanto na esquerda. E eu gostaria que vocês tivessem também acesso aí. Botei 2 links, tanto em inglês quanto para a tradução do português, para esse livro de Hitler, livro Minha Luta. Então vocês acessem e coloquem palavras-chave, para vocês até irem entendendo mais ou menos o que ele pensava de marxismo, marxista, socialismo, socialista, comunista. Coloquem todas as palavras-chave, esquerda, direita, que vocês puderem, e vocês vão aí podendo compreender um pouco melhor, fazendo assim, como é que Hitler, quando escreveu Minha Luta, como é que ele pensava. Bom, então Hitler nesse livro bate o tempo todo, tanto na esquerda quanto na direita. Aliás, o fascismo tem suas origens na França, no final do século XIX, em parte como uma reação aos intentos revolucionários da Comuna de Paris, ou seja, em reação a intentos revolucionários de esquerda. Contudo, segundo Bobbio, um proeminente estudo sobre a origem do fascismo na França, cujo autor é o historiador Ziv Sternhell, não por acaso tem o seguinte título: nem direita nem esquerda. Concluindo, eu diria que existe uma tese que não deveria ser descartada, que é a tese de que o nazismo não é nem de direita nem de esquerda, de que ele é, sob muitos aspectos, um movimento sincrético, de que o nazismo é uma espécie de terceira via, uma terceira via bem extrema, e uma terceira via em relação aos moderados, tanto de direita quanto de esquerda. Então, por enquanto é isso. Ainda farei mais 2 vídeos com a questão de que se o nazismo era uma forma de socialismo, e o terceiro vídeo será com a seguinte questão: se Hitler era marxista. Sim, terei que fazer um vídeo com essa questão, porque existem alguns conservadores que estão fazendo essa afirmação, e o terceiro vídeo então tratará disso. Muito obrigado por sua audiência. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais e até a próxima.